Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Paulo Neto, pesquisador espírita. Ele vai falar sobre o tema que são os médios, né? O que é o sentido da palavra médium e tudo mais. Então, Paulo, é um prazer tê-lo aqui e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, né, a você pela oportunidade que você está me dando de a gente comentar sobre esse tema, né? Porque é um tema que às vezes a gente vê uma certa polêmica em cima dele, né? E aí, quando a gente tem polêmica, a gente tenta aprofundar no estudo para saber como que a gente pode encarar esse tema, o tema em questão, e oferecer aos leitores uma outra visão, né? Então, aqui nós não vamos estar contra ninguém, não queremos impor a conclusão que nós chegamos a quem quer que seja, a pessoa vai simplesmente pegar o material que eu vou apresentar, analisar e ver se eu tenho razão ou não, igual nós estamos comentando, correr nas fontes para ver se o que eu coloquei aqui está certo, né? E a ideia é essa, então. Tá? Eu agradeço a você, então, por essa oportunidade. Excelente. Então, vou colocar aqui o slide, né, que você fez e eu passo a palavra para você. Então, tá. O Eric colocou o título, o que são os médios. Na verdade, é isso mesmo, né? E ele tem como base esse e-book que eu publiquei. Está lá no meu site, disponível. O Eric até colocou o link dele aí. Está disponível para quem quiser. É gratuito, né? Então, o título dele é mais longo, mas muitas vezes o título, a gente põe um título chamativo, né? Para fazer as pessoas ir lá ler o conteúdo. Senão não adianta. Você põe um título ruim no material, o pessoal não vai nem ler, né? Então, o título do e-book, então, médios são somente os que sentem a influência dos espíritos, mas é exatamente o que o Eric colocou aí como título. Bem resumidamente, é isso mesmo, tá? Bom, nós sempre temos uma frase inicial. E essa frase inicial, nós vamos tirar do Evangelho segundo Marcos, do capítulo 13, versículo 11, que é uma frase dita por Jesus. Então, Jesus disse aos discípulos o seguinte: dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. Sem tirar o Espírito Santo e colocar um Espírito Santo, ou seja, um Espírito bom, elas vão entender o que Jesus está falando, né? Bom, nós temos que definir o termo faculdade, porque ele vai ser falado na frente, e muitas vezes, se a gente não entender certos termos, a confusão continua. Então, segundo o dicionário Michaelis, dentro da perspectiva filosófica, da filosofia, a faculdade seria cada um dos poderes da alma representados pela inteligência, vontade e sensibilidade. O dicionário online de português é o Disso, esse aí está lá na internet, que é muito bom, eu sempre consulto ele. Ele vai falar que faculdade é a capacidade natural adquirida para realizar alguma coisa. E, finalmente, também está lá na internet, é o dicionário de filosofia. Onde ele vai falar que é uma potência inata ou a priori. Por exemplo, a potência de sentir, a sensibilidade, de pensar, a inteligência, o entendimento, de desejar, de querer, de imaginar, de se lembrar, etc. Bom, então, o que sempre a gente ouve de palestrantes e oradores ou expositores espíritas? Que mediunidade é uma faculdade humana, ou essa faculdade inerente ao homem. Então, uma dessas duas frases a gente ouve, e muitas vezes até as duas no mesmo orador. Tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma faculdade. A inteligência. A inteligência é uma faculdade. Pergunta: todos nós temos, ou todas as pessoas têm inteligência? Sim. Todos a têm no mesmo grau? Ou seja, todas as pessoas têm inteligência no mesmo grau? Não. O grau vai variar. Existem pessoas com grau próximo de zero?
que inteligência próxima de zero? Na prática, claro que não existe, mas a gente vai falar que a pessoa não tem inteligência, chama ela de boa, de outros qualificativos, né? Mas para dar a entender que a inteligência dele é muito curta. Então, nós temos tudo isso. Mas todos têm faculdade. Então, o fato de uma pessoa ter uma inteligência, entre aspas, próxima de zero, não quer dizer que ele não tem inteligência. Ele tem, só que a inteligência dele é limitada. Então, é esse que é o ponto. Porque nós estamos falando da faculdade. Então, o que nós vamos ver é que a faculdade mediúnica é mais ou menos dentro desse contexto que nós estamos querendo colocar aqui já de antemão. Tá? Bom, vamos lá no vocabulário espírita constante da obra Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, que é, vamos dizer assim, a primeira edição de O Livro dos Médiuns, para ver dois conceitos. Nós vamos ver o conceito de médium, do termo médium, e de mediunidade. Bom, médium, do latim meio, intermediário, seria a pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Esta faculdade depende de uma predisposição, uma disposição orgânica especial, suscetível de desenvolvimento. Mais lá na frente nós vamos falar dessa questão da disposição orgânica. Aí, então está, como eu disse, nas instruções práticas. E por curiosidade, nós fomos lá no livro dos médiuns para ver o significado e observamos que foi bem mais enxuto, mais restrito, vamos dizer assim, né? Então, Kardec já colocou lá que seria o médium, seria a pessoa que serve ou pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Quanto à mediunidade, aí dentro da instrução prática, Kardec vai falar que médium, quer dizer, vai diferenciar a palavra em duas, né? Então, médium seria meio, intermediário e mais o sufixo de idade. Então, seria o que é a mediunidade? A mediunidade seria a faculdade que quase a totalidade das pessoas possuem. Então, ele está deixando aqui muito abrangente. E se lembra, eu espero que vocês lembrem que eu falei da faculdade justamente para tentar começar a fazer link com o que nós vamos falar, ou com o uso dessa palavra faculdade. Umas mais, outras menos. Então, umas pessoas possuem mais, outras menos. De sentir a influência ou ensejar a comunicação dos espíritos. Aí continua. Raros são os que não possuem rudimentos de mediunidade. E a definição 2, ou a segunda definição, ele vai dizer o seguinte: em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada. Em outros, permanece latente, podendo manifestar-se episódica e eventualmente. O fato de ser latente, então, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer aqui. Ostensivo, de forma exageradamente feito para chamar a atenção. Ostensivo, então, é aquilo que está evidente, todo mundo está vendo que a pessoa está entrando em comunicação com os espíritos através, vamos supor, da psicofonia, da psicografia, por exemplo. Latente, o que não se manifesta, que não está aparente, oculto. Então, quando ele diz que permanece latente, ele não está falando que não tem, ele está falando que tem e está oculta. Esse é o ponto. Tá? Bom, então é necessário também ressaltar que os vocábulos ostensiva e latente, como colocado lá, têm, respectivamente, o significado de amplo e de restrito. Um pouco mais à frente falaremos sobre isso também. Bom, se médio é pessoa acessível à influência dos espíritos e a mediunidade é a faculdade de sentir a influência dos espíritos, não faz sentido algum dizer que sentir influência é uma coisa e mediunidade é outra, uma vez que os termos acessível e sentir, nas definições, né, no contexto se tornam sinônimos. Né? Então, sentir e ser acessível está dando a mesma ideia. Bom, Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, Kardec vai colocar vários pontos da doutrina. E nós vamos destacar somente 2 deles. Primeiro, então Kardec diz lá, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, chama atenção aqui o seguinte,
falar que a relação dos espíritos com os homens são constantes. Não está falando que é só com o que as pessoas chamam de médios. É com os homens. Quando fala com os homens, é todo mundo. Segundo, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Olha aí. Então, todo mundo tem comunicação, só que um comunica de forma evidente, a outra não. Né? As ocultas ocorrem por influência boa ou má que exerce sobre nós a nossa revelia. Então, essas influências ocultas, quem não tem, quem não passa? Não tem ninguém na face da Terra que não passa. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, então é aí que eu falei que é a forma mais evidente, da palavra ou de outras manifestações materiais, manifestações físicas que eu estou falando aqui. Né? Então, fica muito claro, para mim, pelo menos, que aí comunicações têm oculta e ostensiva. Então, se nós estamos comunicando com os espíritos, seja de forma oculta ou ostensiva, nós temos mediunidade. Se nós temos mediunidade, nós somos médicos. Não tem outro jeito, uma coisa puxa a outra. Tá? Então, vamos consultar o dicionário Roais e vai falar assim, comunicação, que isso é importante, muitas vezes conceito, ato e efeito de comunicar-se, ação de transmitir uma mensagem e eventualmente, receber outra mensagem como resposta. E comunicar, porque está na definição de comunicação, seria fazer chegar, transmitir uma mensagem, informação, ordem, etc. Bom, aí eu incluí a palavra telepatia. Por quê? Porque aquelas ditas comunicações ocultas, elas são feitas por telepatia. Ou seja, o espírito pensa alguma coisa, o médium capta o pensamento do espírito, ou escreve ou fala. Então, não deixa de ser uma telepatia. E a telepatia, o que é? Segundo a parapsicologia, é uma comunicação direta e à distância entre duas mentes, sejam encarnadas ou não. Seja encarnado ou desencarnado. Então, é telepatia, dentro da minha concepção. Né? Então, essa forma aí, que é oculta, ela vai funcionar muito dentro dessa linha aí, dentro desse conceito de telepatia. Ou seja, é a transmissão de pensamento. Né? Então, todos nós captamos pensamento dos espíritos? Sim. Todos nós percebemos que é de espíritos? Bom, aí nem todos nós percebemos. Ou nós sabemos se são de espíritos ou não. Muita gente acha que é da gente, lá na frente um pouquinho, vai deixar isso bem claro. Bom, então, lá na Revista Espírita, de 1859, mês de fevereiro, Kardec publicou um artigo chamado Escolhas dos Médiuns, onde ele vai falar desses dois tipos de sentidos da mediunidade, ou do médium, o sentido amplo e o sentido restrito. Então, diz lá, Kardec, a mediunidade é uma faculdade multiforme. Multiforme tem várias formas. De várias formas, vários graus, tá? Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium. Seja qual for o grau de desenvolvimento da faculdade. De desenvolvimento da faculdade, desde a influência oculta. Então, essa influência oculta que eu estou falando, que estou batendo muito nela, todo mundo tem, não tem quem não tem, até a produção dos mais insólitos fenômenos. Usualmente, todavia, aí ele vai explicar. Usualmente, assim, da forma normal. Então, a palavra tem uma acepção mais restrita. A palavra médium tem uma acepção mais restrita. Qual é? Se refere às pessoas dotadas de um poder mediatriz ou mediúnico muito grande. Seja para produzir efeitos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, médium, no sentido usual da palavra, é o que a gente chama do que já tem a mediunidade ostensiva. Mas o fato de você não ter ela ostensiva não quer dizer que você não é médio. Esse é o grande problema. Que é a confusão que você está fazendo. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec, então, indaga aos espíritos superiores o seguinte. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta foi, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário, na maioria das vezes, habitualmente, geralmente. Bom, voltamos a questionar. A resposta que foi dada pelos espíritos está falando que só os médicos sofrem influência dos espíritos ou todo mundo? Aqui é geral. Então, todo mundo sofre a influência dos espíritos
e, né, que nos influencia por atos ou por pensamento. Ninguém está de fora. Aí, mais especificamente na questão 460, Kardec vai perguntar assim: além dos nossos pensamentos, dos pensamentos que nos são próprios, ou seja, dos nossos pensamentos, haverá outros que nos sejam sugeridos? Tem outros que aparecem aí nessa história? Aí eu cortei um pouco da resposta, para ser mais objetivo. Então, tá lá. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios. Então, é como se diz, uma parte de você fala para fazer uma coisa, uma outra parte de você fala assim, não faça, porque isso não vai ser bom, né? Então, continua os espíritos. Pois bem, neles o quê? Nos pensamentos, há sempre um pouco de vós quem? Nós encarnados, para ser redundante, e um pouco de nós quem? Desencarnados. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Pergunto novamente. Isso aí falou que só os médicos que têm pensamento de espíritos ou todo mundo? Então, a gente está observando que até agora tudo é geral para todo mundo. Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28. Então, Kardec lista, faz uma lista de espíritos que nos acompanham, que nos influenciam. Espíritos que agem sobre o nosso psiquismo, para deixar muito claro. Então, vamos lá. Que espíritos são eles? Além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, e aqui tem que deixar claro que é superior em relação ao protegido, não é o espírito de segunda ordem lá no topo da escala, e nem muito menos espírito puro. Temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos na existência atual. Ou seja, pode ser uma pessoa que não conhecemos nessa existência, mas não conhecemos numa outra, e é nosso amigo que quer estar lá, quer nos ajudar. Pergunto de novo. O anjo da guarda todo mundo tem, ponto. Temos espíritos protetores? Temos. É só os médicos que temos? Ou todo mundo tem? Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de pendores, de tendências que a gente tem, né? Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem. De novo, a pergunta é, somente os médicos que têm espírito simpático acompanham eles ou todo mundo? E, finalmente, os espíritos sedutores, que se esforçam para nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma, nosso psiquismo, né? Aos que se agarram a nós como uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Pergunto, de novo, somente os médicos têm espíritos sedutores ou todo mundo tem? Que os acompanha. E aí Kardec fecha, resumindo. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo de guarda, ou da guarda, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Deus nos deu a quem? A todo mundo ou só aos médicos? Então, dentro do que nós temos agora, tudo é universal e é para todo mundo. Não fica ninguém de fora. Eu peguei essa imagem é interessante porque ilustra bem, né? Então, essa imagem representa o pesquisador tendo uma brilhante ideia, entre aspas aí. Ela bem representa uma situação no nosso dia a dia. Quando estamos realizando um determinado trabalho ou alguma atividade e nos surge uma ideia como que do nada. Dentre os espíritos que nos acompanham, que foi falado, anjo da guarda,
protetores e simpáticos. Um deles nos sopra, entre aspas, a ideia que tomamos como sendo nossa, julgando-nos um gênio. Eureka! Fui eu que descobri que sou um gênio. Mas, na verdade, o pobre do espírito está lá que te intuiu, né? Passou a ideia, você captou a ideia dele e pôs em prática. Isso não é mediunidade? O que é isso, então? Né? Então, aqui sim que está um dos pontos que você trabalha, ou que você tem como base para dizer que nós não somos mentes. Tá? Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem. Não a possuem o quê? A faculdade. E essa faculdade é o quê? Inerente ao homem. Então, se é inerente ao homem, todo mundo. Pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Agora vem lá de novo. Usualmente, nós vamos até repetindo o que eu já falou lá atrás. Porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa questão da dependência da organização, como eu disse, vamos falar lá na frente. Bom, então vamos lá. Então, qual o ponto principal aqui de quem acha que não somos médios? É a questão do uso da palavra sente. Toda pessoa que sente a influência é médio. Então, tem pessoa que não sente, se não sente é médio. Mas aqui está falando em qualquer grau de intensidade. Esse é o problema. Em qualquer grau, né? Então, aqui é que surgiu a ideia, de tentar comentando com ele, de fazer uma imagem, um quadro, um esboço, não sei qual nome que fala disso, a respeito dessa questão, desse item, 159. Então, mediunidade, o que é? Faculdade humana. Se é faculdade humana, todo mundo tem. Ah, mas não, vai ficar mais claro ainda que vai falar que não é privilégio. Aquilo que não é privilégio é porque todo mundo tem. Ponto. Não tem que discutir isso. Isso é objetivo. Bom, então ela vai ter dois sentidos. Né? Um sentido é o sentido amplo. No sentido amplo, daquele estado latente que ele foi falado, todos nós somos médios. Por quê? Nós temos anjos da guarda, nós temos espíritos protetores, nós temos espíritos simpáticos, né? Mas no sentido restrito, somente as pessoas nas quais essa faculdade se manifesta de forma ostensiva. Então, se você não souber separar uma coisa da outra, toda vez que Kardec fala que não é médio, você vai achar que é no sentido restrito, quando ele está falando no sentido que ele está falando é no sentido amplo. E aí que se instala toda a confusão. Tá? Então, aqui ele falou bem claro, ó. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem faculdade mediúnica bem caracterizada. Então, é justamente aqui, ó, no sentido restrito, apenas as pessoas. Então, usualmente, é isso que está falando. Mas ele não está falando que ninguém, que só eles que têm. Né? Está falando, aplica-se mais a eles. É a questão de surge uma palavra e acaba sendo aplicado de uma forma e passa a se entender daquela forma. Ademais, levando-se em conta o significado do termo raro, como sendo que não é fácil de encontrar, dicionário por Beran, percebe-se que, no contexto, a expressão tem o sentido de extremamente difícil encontrar uma pessoa que não a faculdade. E aí, a ideia se aplica à maioria, ou seja, aos 99,999 pode pôr 9 do jeito que você quiser para fora. E pode tirar 9 também. Pode pôr 90, só tá bom. Focar na minoria para afirmar que não somos médios não seria algo como destacar a pequenina mancha negra num lençol totalmente branco? Não é isso que estaria fazendo, não? Eu pego pelo 1%, pelos 10%, para falar que não somos. E nem todo mundo é. E foco aí, e quer generalizar, nem todo mundo é, por esse 1%. E não acho que
que é o caminho. Bom, todas as vezes que eu escutei alguém falando sobre esse tema, o nome de Kardec foi citado como exemplo de alguém que não era médium. Tem base, né? Porque eles valeram de uma fala de Kardec sobre isso. Então, lá na Revista Espírita do ano de 1861, nós encontramos o discurso de Allan Kardec aos espíritos da cidade de Bordeaux. Esse discurso foi dado em 14 de outubro de 1861 e vamos transcrever um trecho desse discurso de Kardec. Nos trabalhos que fiz para alcançar o objetivo que me propus, sem dúvida, fui ajudado pelos espíritos. Então, ele reconhece que foi ajudado. Assim como eles me disseram várias vezes. Então, os próprios espíritos, não, estão ajudando você, não. Mas sem nenhum sinal exterior de mediunidade. Não sou, pois, médium no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que é feliz para mim que assim seja. Você está falando que ele não é médium no sentido vulgar, ele está falando que ele não é médium no sentido restrito. Você não é médium no sentido restrito, ele é médium no sentido amplo. Então, lembrando, não sou, pois, médium no sentido vulgar da palavra. Então, tem um outro sentido da palavra. E aí que as pessoas não estão prestando atenção. Então, ele está falando que não é médium no sentido ostensivo. Nós vamos ver ainda e vamos provar que Kardec era médium. Apesar de a gente cansar de ouvir por aí palestrantes, oradores falando que Kardec não foi médium. Revista Espírita do ano de 1859, mês de maio, tem um diálogo, a manifesta um espírito chamado Pierre Le Flamand, eu não sei se pronuncia assim, tá? Vocês me desculpem se a pronúncia não foi legal. E ele estabelece lá uma comunicação com ele, uma pergunta-resposta e tal. Então, vamos transcrever um trecho dessa comunicação, ou desse diálogo, melhor dizendo, com esse espírito Pierre Le Flamand. Vamos lá. Eu já pegamos lá para você ver, a pergunta 47, né? Então, já vê que o diálogo é longo, né? Voltemos ao senhor Allan Kardec. Aí o espírito responde assim: fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo. Trabalhava numa nova obra que prepara. Ele nos melhora bem. Estava só? O espírito responde: só. Mas havia ao redor dele uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. E aí Kardec, ouvindo esse murmúrio, foi ver lá fora, abriu a janela para ver lá fora se era chuva, se era alguma coisa, e o espírito falou, e Kardec não, realmente aconteceu. Só voltando aqui um pouquinho. Ele nos melhora bem como? Kardec pegava as comunicações, as mensagens, melhorava as mensagens, ou captava o pensamento dos espíritos e melhorava o pensamento dos espíritos? Qual dos dois? São duas situações. Se for, ele pegou uma mensagem já dada e pegou melhor, ele não tem mediunidade nenhuma. Mas se ele capta o pensamento dos espíritos e melhora o pensamento dos espíritos, escrevendo o pensamento dos espíritos, bom, aí sinto muito, mas ele é médium. Vamos ver? Vamos continuar na pergunta 51. Então, pergunta ao espírito Pierre lá a seguinte: esses espíritos, essa vintena, né? Pareciam se interessar pelo que ele escrevia? A resposta: havia 2 ou 3 que lhe sopravam o que ele escreviam e que tinham o ar de se aconselharem com o outro. Então, tinha 2 ou 3 que sopravam para Kardec e aconselhando com outros espíritos mais elevados, aconselhavam, pegavam a informação e sopravam para Kardec. Ele quem? Kardec. Acreditava ingenuamente que as ideias eram dele. E com isso parecia contente. Poxa, mais claro do que isso não precisa. Porque está bem claro que Kardec captava o pensamento desse espírito e escrevia achando que as ideias eram dele. Exatamente como coloquei aquele exemplo lá atrás. Que ocorre que muitos de nós, muito mais do que a gente possa imaginar. Tá? Bom, qual o tipo de mediunidade que Kardec possuía? A de inspiração ou intuição?
O Livro dos Médios, item 191. Vamos pegar a definição de médios intuitivos, que é aqui que vai dar entender o que é um e o que é outro. Embora, na prática, é uma confusão danada que a gente faz entre os dois termos, pega um pelo outro pelo outro, não faz, na verdade, não está dando diferente. A origem é mesmo, a forma de manifestar que o médium vai manifestar que vai ser diferente. Então, vamos lá. Médio intuitivo. Aqueles médios com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem, então os médios intuitivos diferem dos médios inspirados, em que esses últimos não precisam escrever. Então, o intuitivo, o que acontece? Ele fala e o inspirado escreve. A única diferença dos dois é essa. Olha lá, ao passo que o médium intuitivo, de intuição, escreve o pensamento que lhe é sugerido. Então, um escreve, intuitivo escreve, e o inspirado fala. Fala, então, os dois. Qual o processo, então? O espírito manda o pensamento, entre aspas, para o médium capta o pensamento, fala ou escreve. Então, a origem é a mesma. Qual a origem? Telepatia. Não tem outro jeito. Entendemos que, salvo o melhor juízo, se alguém pode julgar diferente da gente, que Kardec era médium intuitivo, uma vez que ele escrevia o que os espíritos lhe sopravam. Ponto. E aqui não tem dúvida. Né? Pelo menos para mim, não. Né? Vamos lá. Aí, no livro dos médios, Kardec fala dos médios escreventes ou psicógrafos, ele tem um tópico lá, médios inspirados ou involuntários, que é o item 182. Vamos lá. Todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no estado normal como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria de médios inspirados. Ou todo aquele, então todos nós somos médios inspirados, porque não tem quem não recebe pensamento estranho ao nosso. Nós temos pensamento estranho ao nosso de quem? Do anjo da guarda, dos espíritos protetores, dos familiares, dos amigos, dos simpáticos. Todos nós somos médios inspirados. Todos. Então, nós podemos falar, todos nós somos médios. Na pior das hipóteses, inspirados. Trata-se, como se vê, de uma variedade mediúnica intuitiva, difícil de se distinguir no inspirado o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. E muitos de nós agem pelo pensamento do espírito e achando que o pensamento é nosso, igual Kardec estava escrevendo. Igual aquele exemplo que eu dei lá do pesquisador. O que caracteriza esse último gênero é, sobretudo, a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas principalmente dos que querem o nosso bem. Tem inspiração que vem dos espíritos. Para quem? Para os médicos? Não, para todo mundo. Então, está falando da mediunidade, que a intuição todo mundo tem. Ela se aplica a todas a inspiração, ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, das resoluções que devemos tomar. Ou seja, tudo que a gente faz na vida tem espírito nos inspirando para o bem e para o mal. Essa é a ideia. Então, olha lá, fecha. Sobre esse aspecto, sobre essa perspectiva, sobre este ponto de vista, pode dizer que todos são médios. Então, quem está falando que todos são médios não sou eu, não, é Kardec. Por quê? Ele vai falar por quê? Porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. Nós podemos incluir aqui o anjo da guarda, que ele não colocou. Que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Está aí. Essa aqui eu achei fantástico. Esse Wilson Pontes aí é um cara muito espirituoso. Essas tirinhas que ele coloca são fantásticas, umas ideias muito legais e muitas vezes ajuda a compreensão da coisa. E essa aqui eu achei recente mesmo, que eu achei. Eu não tinha nem colocado no e-book, não, mas eu falei assim, meu Deus, essa aqui... Aliás, eu tenho até que ver se eu coloquei essa imagem lá, porque eu acabei achando em cima para montar o material da palestra. Não sei nem se está no e-book. Depois eu vou conferir lá, se não tiver, eu tenho que colocar. Então, estão dois espíritos lá no mundo espiritual conversando. Um deles é um espírito que tocava viola aqui embaixo, ou violão. Né? E aí, ele tocando a viola,
o amigo espírito dele, né? O amigo que é espírito dele. Desculpa, um espírito que é amigo dele, vamos melhor dizer, senão vai fazer confusão danada. Aí ele pergunta para ele, e aí, gostou da música? Sim. Aí ele vai replica para o amigo assim, vamos publicar então? Como que vai publicar? É isso. Quantos compositores, principalmente na questão de música, falam assim, não, isso foi inspirado. Eu acordei com essa música, eu acordei com essa letra. O Amir Sater, por exemplo, eu não lembro qual a música dele, fala essa letra dessa música é psicografia, o Eduardo Costa, a mesma coisa. A maioria dos autores, né, seja para música ou para letra, eles são inspirados e muitos deles sabem disso. Porque da forma que vem a ideia para a música ou para a letra, é muito forte, que eles percebem que não é dele. Ah, não, eu dormi, acordei com essa música na cabeça. Uai, peraí. É isso. E não tem... Aqui nós estamos dando um exemplo dos cantores, mas qualquer atividade que a gente faz, nós vamos ter gente para nos ajudar. Você escreve, vai ter alguém que te ajuda a escrever. Você fala, expositor, tem alguém que te ajuda. Né? Você quer atazanar a vida dos outros, tem alguém que te ajuda também, e vai por aí fora. Então não tem quem que não sofre a influência dos espíritos. Não tem jeito, não tem como. O livro dos Espíritos, no tópico Anjos da Guarda, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos, questões 489 a 521. São trechos. São comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites. Essa fala é de quem? De nada mais, nada menos que São Luís e Santo Agostinho. São Luís era o protetor da Sociedade Espírita de Paris. E estava lá manifestando a todo dia, a toda hora. Então, quem está falando que todos nós somos médios não sou eu. Nós já vimos Kardec falando, e aqui nós já temos São Luís e Santo Agostinho. Né? Todos os homens... Aqui é o Espírito Chame. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando eles sabem escutar. Quer algum se comunique diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial, quer outro só o escuta pela voz interna do coração e da mente, a influência oculta aqui, a telepatia aqui, isso pouco importa. Ouvir, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar. Vos fala sem cessar. Então, todo momento está conectado com a gente. Né? A grosso modo, claro. E chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos espíritos bons. E ele vai fechar. É deste ponto de vista que todos os homens são médios. O Espírito Georges, todo indivíduo que, de uma maneira ou de outra, sofre a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Razão porque se pode dizer que todo o mundo é médium. Questão 459. Os espíritos influenciam em nosso pensamento muito mais que imaginários. De ordinários são esses que vos dirigem. Então, quem não sofre a influência dos espíritos? Ninguém. Todo mundo sofre. Desculpa, essa aqui na Revista Espírita de George é de baixo, tá, gente? A fala de George é de baixo que eu vou ler agora. Então, ele vai falar assim: a mediunidade é uma faculdade inerente à natureza humana. Então, a faculdade humana todo mundo tem. Então, é inerente à natureza do homem, todo mundo tem, ponto. Não é nenhuma exceção. Ele está falando que não é exceção, porque está confirmando que é tipo para todo mundo. Ela faz parte do grande conjunto humano, ponto. A inteligência é faculdade humana? Sim. A mediunidade é faculdade humana? Sim. Todo mundo tem inteligência? Sim. Todo mundo tem mediunidade? Sim. Porque é a faculdade humana. Ponto. Simples. Leon Denis. Todos somos médios, é verdade. Porém, em graus bem diferentes.
Muitos o são e ignoram-no. Aqueles que a manifestação é influência oculta. Mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta às minudências, às coisas miúdas de nossa existência. Participa pelo pensamento de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Não dores, penas no sentido de dores. Está aí, todos nós somos médios. Gabriel Delane. Todos somos mais ou menos médios intuitivos. Olha lá, Kardec fala isso. Lá. Quem já não sentiu na calma profunda de uma bela noite essas influências misteriosas e benfazejas que confortam o coração? Um exemplo que eu sempre dou na situação dessa aí, que já falou que dorme, é muito comum. A gente tem um problema que a gente não encontra solução ao problema, não encontra de jeito nenhum. E aí a gente vai dormir, às vezes você custa dormir porque está preocupado, e sabe coisa, que é negócio todo. Mas, no dia seguinte, quando a gente acorda, a solução do problema está na nossa mente. Mas como é que ela apareceu na nossa mente assim, sem nada? Caiu de paraquedas? Nada feito. Você passou a noite toda conversando com o seu anjo da guarda e ele te intuiu, ou te deu o caminho, ou fez você ver o caminho certo para resolver o problema. Só isso. Só que a gente amanhece, ó, que ideia legal. E vai ao mesmo problema de achar que é da gente. De onde vêm esses pensamentos tão doces, esses sonhos encantadores, essas aspirações para o ideal que experimentamos em certas épocas da vida? Eles nos são inspirados por entes amados que nos rodeiam. Que entes amados? O anjo da guarda, os espíritos protetores, os espíritos simpáticos, que nos cercam com sua solicitude e que se sentem felizes quando nos veem seguir os conselhos que nos insinuam. Os conselhos que nos insinuam. Não tem jeito. Livro dos Médiuns. Essa é uma questão que eles trabalham para negar. Pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Olha, então, se tem alguém que sem ser médium, então não é todo mundo que é médium. Ponto. Conclusão tranquila, né? Para ele. Só assim, todos podem evocar os espíritos. Se os evocados não puderem manifestar-se naturalmente, nem por isso deixe de se aproximar e ouvir o evocador. Só que tem um detalhe interessante que tudo que foi falado vai ter que somar aqui agora. Se o sentido ser médio está ali em cima, for tomado no sentido literal, ou seja, que tem pessoas que é médio, tem pessoas que não é médio, haverá contradição com relação a tudo que foi falado até agora. E foi falado taxativamente várias vezes, todos nós somos médios. Logo, a qualificação de médio, desse sem ser médio que está em cima, só deve se referir ao sentido restrito. Então, se pode alguém evocar os espíritos sem ser médio no sentido restrito? Pode. É isso que eu estou falando. E não que tem pessoas que é médio, tem pessoas que não é médio. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sinto muito, mas é isso aí. Outra coisa que já ouvi falar das tais pessoas elétricas. E aí nós fomos pesquisar e descobrimos que há referência nas tais pessoas elétricas no livro dos médiuns, no capítulo 4, vai falar da teoria das manifestações físicas, então a manifestação física. No tópico que fala de movimento de suspensão, nós vamos ler o seguinte, a questão 20. Então, Kardec pergunta. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiuns? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiuns no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite suas disposições naturais. Então, pegam isso aí, que fala que não são médios no sentido e coloca para todo mundo. Quando? Está falando de pessoas ditas elétricas. Mas que pessoas ditas elétricas? O que é isso? Como
Aí nós temos que aprofundar um pouquinho mais para descobrir, porque dá a impressão que o médium é pessoa elétrica, né? O médium é pessoa elétrica, né? Não, não é assim. Aqui é uma mediunidade específica e um caso bem particularizado, e nós vamos ver o porquê. Livro dos Médiuns, item 163, vai falar dos médiuns de efeito físico, no capítulo 14 de médiuns. Então vamos lá. É a esta categoria mediúnica, ao que parece que devem pertencer às pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo por simples contato todos os efeitos de uma atração ou repulsão. Está falando aqui, médios de quê? De efeito físico. Então, essa categoria de médio de efeito físico são as pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural. Então, são pessoas que têm o corpo elétrico e, ao tocar nas pessoas, dá choque, vamos dizer assim. Todo mundo é assim? Não. Claro que não é todo mundo. Então, lá, seria errôneo, continua Kardec, seria errôneo, entretanto, considerado como médios. Então pessoa elétrica não é médium. Então, veja bem, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta do espírito. Então, se não tem espírito, então não é médium, então não está exercendo a mediunidade, é um fenômeno anímico. Ora, as experiências provam de conclusiva que, neste caso, a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade das pessoas elétricas, né, para ficar claro, que quase se poderia chamar de doença, olha, pode às vezes ligar-se à mediunidade, às vezes, esporadicamente. Aí vamos lá na Revista Espírita do ano de 1869, mês de abril, nós temos um artigo chamado A Criança Elétrica. Aí vou começar a ler o texto lá, que está o trecho, né? Eis duas palavras do que se trata, diz o Memorial de La Loire. Eu não sei se pronuncia assim, e eu não consegui depois identificar se era um jornal, se era uma revista, alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido, tá? Esse Memorial das Contas aí. Então está lá assim. Há uns 15 dias nasceu, nesse lugarejo, um menino que, desde a sua entrada no mundo, manifestou as mais espantosas virtudes. Apenas batizado, tornou-se impalpável e intangível. Impalpável que não pode pegar, intangível ninguém pode, né, tocar. Ao modo de uma garrafa de Leyden, aí eu vou te mostrar uma situação ali, eu tenho que acertar esse aqui. O que é essa garrafa? Que é carregada de eletricidade, que não se pode tocar sem sentir uma viva comoção. Essa garrafa você toca, você sente o choque. É essa que é a ideia. Depois, ele é luminoso. Então, ele se torna uma pessoa luminosa pela essa carga elétrica que ele tem dentro dele. De todas as suas extremidades escapam, por momentos, eflúvios brilhantes que o faz assemelhar-se a um vagalume. Olha, você vê que a particularidade dessa criança. Né? A tal da garrafa é isso aqui. Eu tinha que pesquisar lá, e ali está sem N, mas tem um N, tá? Então, essa garrafa que tem carga positiva e negativa. De acordo com que você toca aqui, você fecha o curto. Você fecha o curto, descarga elétrica. Aí não tem jeito. Então, é mais ou menos, tá falando. A criança parece uma garrafa dessa. Tocou nela, você leva choque. Então, não é mediunidade. Isso é fenômeno anímico. Não tem jeito. Aí, no comentário de Kardec sobre isso, fala assim, nenhum espírita seguramente verá neste fato algo de maravilhoso. É um fenômeno puramente físico, uma variante pela forma daquele que apresenta as pessoas ditas elétricas. Sabe-se que certos animais, como a raia elétrica e o ginoto, que é uma espécie de enguia, tem propriedades análogas. A raia elétrica dá choque, né? Essa que é dentro. Então, está comparando aquela criança a esses animais. Né? Isso é médio? Não, claro que não é mediunidade. E agora sim que nós vamos começar, eu acho que vamos começar a trabalhar na questão do orgânico ali. A Gênese, capítulo 14, vai falar dos fluidos, no tópico 2.
explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. O item 22, Kardec fala o seguinte: o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, com o auxílio dele, do perispírito, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Moral da história. Todos os fenômenos mediúnicos, o perispírito está no meio. É o fator, é o agente que permite, vamos dizer assim, a comunicação do encarnado com o desencarnado, ou dos encarnados com os desencarnados. Revista Espírita de 1863, falando do estudo dos casos de Mozini. Então, vai dizendo o seguinte: no espírito livre, isto é desencarnado, ele está falando o perispírito, né? O contexto, substitui o corpo material. É o agente sensitivo. Então, o perispírito é o agente sensitivo, o órgão por meio do qual ele age. O espírito livre age. Pela natureza fluídica expansiva do perispírito, o espírito alcança o indivíduo sobre o qual quer atuar. Então, o espírito ele pode ser mais elástico, se expandir. Por exemplo, vamos supor, eu sou magro, só supondo, tá, gente? Eu sou magro. Aí, o meu perispírito pode se tornar uma pessoa gorda, vamos dizer assim, para dar a ideia de o que é essa expansão, né? Se torna além do nosso corpo. Aliás, ele já é além do corpo, né? E fica maior ainda, né, do que o corpo físico. Dos espíritos também, ele pode atuar para ele tornar-se expansivo. Tornou-se expansivo do médio, do espírito, então ele aproxima do médio e ali se dá a comunicação por esse processo de aproximação. Nem todas, claro, mas aqui pelo menos de uma maneira geral. Então, vivendo em meio ao mundo invisível, o homem está incessantemente submetido a essas influências dos perispíritos dos espíritos, né? Assim como como as da atmosfera que respira, traduzindo-se aquelas por efeitos morais e fisiológicos das quais não dá conta. Aquelas, a influência fluídica do perispírito. Então, muitas vezes ele não dá conta, ele sofre influência, mas não sabe por quê, né? Aí, vamos lá. Então, aí que agora que vai começar a entrar a questão que nós precisamos falar. Então, a respeito da faculdade mediúnica, o educador afirmou, e pelo menos em 3 oportunidades. Essa faculdade depende de uma predisposição orgânica, livro dos médios. A faculdade, propriamente dita, reside no organismo, livro dos médios. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui nós lemos, inclusive. E certamente que seus argumentos se apoiam na mediunidade no sentido restrito. Quando ele está falando predisposição orgânica, ele está falando da mediunidade no sentido restrito. Eis o ponto importantíssimo para a compreensão disso. Bom, Livro dos Médios, capítulo 12, Mediunidade dos Animais. Item 276. Não é que os animais têm mediunidade, ele vai falar contra, né? Mas o tópico foi esse, né? Para desenvolver. Então, é lá Erasmo que vai falar. Né? Ele argumenta, inclusive, da impossibilidade dos animais serem médios, né? Perispírito diferente e tal, por aí afora. Pois bem, então diz Erasmo. Vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes. O vosso é do encarnado e dos desencarnados. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite que nos ponhamos espíritos desencarnados e encarnados muito pronto e facilmente em comunicação uns com os outros. Então, está aqui. É o perispírito que ajuda no processo de comunicação. Enfim, o que é peculiar nos médios no sentido restrito, é o que se dá da própria essência da individualidade deles. É uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, aqui, uma força de expansão particular que lhes permitem toda a refraternidade. Então, essa expansão do perispírito, que é uma questão orgânica, que permite ele ter sensibilidade maior que todo mundo para perceber o pensamento dos espíritos.
né? E estabelece entre nós e entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que facilita o quê? As nossas comunicações. Aliás, essa refratariedade da matéria, olha, está falando da matéria, então confio, que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são médios, na maior parte dos que não são médios. Mas que são médios de quê? Médios no sentido restrito. E aí que está, novamente, que entra a confusão. Obras postas. O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritos. Nós falamos isso aqui, né? Que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica, desenvolvimento, se você desenvolve o que você tem, depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium. E da maior ou menor facilidade de sua assimilação dos espíritos. Depende, portanto, do organismo. Então, essa predisposição orgânica que está falando é uma predisposição que permite o seu perispírito expandir mais do que as outras pessoas, e com essa expansão do seu perispírito, você conseguir sintonizar, para ficar mais claro, com o perispírito dos espíritos, e daí vir a comunicação. Essa que é a ideia principal. As relações entre os espíritos médios se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo a facilidade dessas relações e do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros repelem, de onde se segue que, olha, presta atenção aqui, ó, não basta ser médio para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Ou seja, o cara é médio e nem por isso consegue comunicar da sintonia ou receber influência de todos os espíritos. Então, se daqueles espíritos que ele não recebe, ele não é médio, então? Ou a mediunidade é a faculdade? Há médios que só com certos espíritos podem comunicar-se, ou com espíritos de certas categorias das mediúnicas. A gente percebe isso, os médios só recebe espírito de tipo. Um é mais, parece que é especialista em espírito suicida, o outro é desse jeito, e vai para fora, a gente percebe isso. E outros que não o podem, a não ser pela transmissão de pensamento, a telepatia aí, ó, a influência oculta, sem qualquer manifestação exterior. Médio. Está falando que é médium. Doutora Marlene Nobre, explica no capítulo 3, que tem um título, que há de diferente do médium ostensivo? Que há de diferente do médium ostensivo? Do livro O Dom da Mediunidade. Realmente, os instrutores afirmam várias vezes que a mediunidade depende da organização e pode desenvolver-se pelo exercício. Então, você só desenvolve o que você tem. Quem não tem, não desenvolve, não tem jeito. Temos, portanto, duas revelações importantes que nos auxiliarão a raciocinar. Primeiro, o perispírito condensa em si mesmo, em sua organização, a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Por isso, à medida que evolui, que a gente evolui, o perispírito também evolui, vai se tornando mais depurado e sensível. A mediunidade depende do organismo físico. Devemos, pois, procurar nesses dois fatores o algo a mais dos chamados médios ostensivos. O algo a mais dos médios ostensivos está na íntima relação entre o perispírito e o organismo físico. Embora a sua ascendência sobre todo o corpo físico, esse envoltório sutil está mais diretamente ligado a determinadas estruturas orgânicas. Ou seja, o perispírito envolve o corpo todo, mas em um lugar especial ele está mais ligado, que lhe favorece as mais elevadas funções. No caso da mediunidade, o órgão é a glândula pineal. No capítulo 5, ela vai falar da epífise, o sentido novo dos seres humanos. Continua Marlene Nobre. Para responder a pergunta sobre algo a mais que eles possuem, precisamos juntar ainda à argumentação uma das hipóteses de trabalho da teoria do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sobre as funções da pineal. O pesquisador afirma que os médios ostensivos possuem mais cristais de apatita na epífise ou glândula pineal, o que favoreceria a captação de onda eletromagnética.
forma pela qual se propagam os hábitos mentais que possuem os pensamentos. Então, a linha de pesquisa do Dr. Sérgio Felipe está caminhando para falar que a gândia pineal é essa parte orgânica que permite a sensibilidade maior daquelas pessoas que são chamadas médios, que nós chamamos de médios. Tenho que trazer, porque esse aí é um profundo conhecedor da doutrina, óbvio que tem, não quer dizer que acerta em tudo, mas é uma opinião respeitável, né? Herculano Pires, então, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, ele vai falar da mediunidade estática e da mediunidade dinâmica, que é exatamente a mediunidade latente e a mediunidade ostensiva. Notamos que poucos são estudiosos que perceberam essa importantíssima nuance para o entendimento da questão, razão pela qual se instala a polêmica sobre o tema. Essa diferença entre as tipos de mediunidade, né, os tipos de médium. Segundo entendemos, Herculano Pires foi um deles, ou seja, alguém que entendeu, que percebeu essa nuance. No livro Centro Espírita vai falar o seguinte: o conceito de mediunidade que vigora entre nós, na maioria esmagadora dos centros, é espantosamente ambivalente e, portanto, contraditória. A mediunidade é a faculdade natural da espécie humana, como todas as demais faculdades. Toda criatura é naturalmente dotada de mediunidade. Kardec observou a existência da mediunidade generalizada, mas a mediunidade manifesta-se nas criaturas em diferentes graus de desenvolvimento. Todos somos médios, todos possuímos o que hoje se chama de percepção extrasensorial, segundo a terminologia da parapsicologia, ou da parapsicológica, né? Tem essa obra publicada recentemente, chamada Conversa sobre Mediunidade, é um apanhado de várias respostas que o Herculano Pires deu no programa No Limiar da Manhã. Essas respostas foram organizadas por Wilson Garcia, muito interessante esse livro. Ele fala de mediunidade, obsessões e sonhos. São os 3 temas que trata nessa obra. 3 não, são 4. Mediunidade, cura, obsessões e sonhos. Então, vamos ver algumas questões que colocou lá. Que ele vai falar, ele vai na resposta. Então, nós vamos na resposta. Porque todos possuímos mediunidades. Se a mediunidade é uma faculdade humana natural, todos nós somos médios. Acontece que a nossa mediunidade no espiritismo é o que se chama de mediunidade generalizada. Mediunidade geral que todo mundo possui. Mas aquilo que chamamos comumente de médium é a pessoa que se dedica à mediunidade, que presta serviço no campo da mediunidade. Essa pessoa está cumprindo uma missão mediúnica. É aquilo que os espíritos, em O Livro dos Médiuns, chamaram de mediunato. A pessoa investida de mediunato é aquela que tem uma missão mediúnica. Portanto, essa é a que tem maior desenvolvimento de sua mediunidade para a realização do serviço, que tem de cumprir aqui na Terra, que tem de prestar aos homens. A diagnose da mediunidade. Tem jeito de descobrir quem é médium ou não? A mediunidade só pode ser diagnosticada quando conhecemos sintomas que as pessoas revelam. Então, com o que você passa para saber se é ou não é? É isso aí. Como já dissemos insistentemente, a mediunidade é a faculdade humana natural. Nós todos possuímos mediunidade, mas a variação de graus com que ela se manifesta é muito grande. De maneira que só os médios, aqueles que estão a serviço da mediunidade, que possuem grande e elevado grau mediúnico, é que são realmente chamados de médios, pela maioria das pessoas. Vulgarmente chamado, né? Você lembra de Kardec falando nada? Ora, sendo assim, devemos compreender que a mediunidade se revela por meio de suas manifestações. Deixamos para o final esse trecho do comentário de Allan Kardec, inserido no artigo Mediunidade Mental. Ele foi publicado na Revista Espírita do ano de 1866, mês de março. Quanto à existência da faculdade, então é da mediunidade mental, não se poderia pô-la em dúvida. A impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à vista de alguém
que se vê pela primeira vez, o pressentimento que se tem da aproximação de uma pessoa, a penetração e a transmissão do pensamento são outros tantos efeitos que se prendem à mesma causa e constituem, presta atenção agora, e constituem uma espécie de mediunidade que se pode dizer universal. Ou seja, todo mundo tem. Pois cada um lhe possui ao menos um sedimento. Então, o que é? Você tem alguma coisa, um pressentimento quando alguém aproxima de você, a transmissão de pensamento, que eu falei, telepatia, né? Mas, para experimentar seus efeitos marcantes, ou seja, com mais intensidade, é necessário uma adaptação especial, uma aptidão especial. Ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. A esse título, como temos dito desde longo tempo, todos são médios. E Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual. Deus não deserdou ninguém. Que se traduza de 1000 maneiras diferentes. Mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todo mundo obter efeitos idênticos e ostensivos. O organismo humano, a questão da predisposição que ele falou. A respeito desse tema, vários espíritos deram instrução desse tema, desse artigo de Kardec, entre eles São Luís, de cuja mensagem transcrevemos. Já vos foi dito que a mediunidade se revelaria por diferentes formas. Esta que o vosso presidente qualificou de mental está bem designada. Ou seja, está legal, falou bem, é aquilo mesmo. O médium falante entra em comunicação com os espíritos que o assistem. O médium mental pode, se for bem formado, dirigir perguntas e receber respostas. Vai comunicar telepaticamente, a telepatia está aí. Sem intermédio da pena ou do lápis, você não vai precisar escrever. Mais facilmente que o médium intuitivo. De todas as faculdades mediúnicas, é a mais sutil e a mais delicada. Basta o menor sopro para amanchar. Revista Espírito, ano de 1866. Aqui está a lista das obras que nós pesquisamos para montar o estudo. Aqui estão as imagens que nós usamos para essa apresentação. E aqui está a capa do nosso e-book, que está disponível no nosso site para os interessados. O Eric já colocou o link, então quem quiser, está lá. Sempre deixo meu e-mail, porque aí alguém for ler, tiver alguma dificuldade, ou perceber que eu tenha falado alguma coisa que não está batendo, sabe? Uma linha de raciocínio bem equivocada, por favor, me avise, porque a gente quer estar certo, né? Não quero ser o dono da verdade, porque isso é prepotência. Mas eu quero só estar certo pelo bem da doutrina e da causa. Devolvo aí a palavra, então, para o nosso companheiro Eric. Excelente, Paulo. Como você falou, já deixei aqui o link, né? E é isso mesmo, né? Todos somos médiums, né? No sentido geral, mas nem todos no sentido restrito, que depende do organismo, né? Então tem que entender essa diferença, né? Porque as palavras são polissêmicas, né? Tem muitos sentidos, né? Tem aqui, né, a palavra manga, né? Pode ser a manga da blusa, né? Ou fruta, né? Então as palavras tem sentido geral e restrito, enfim. Aqui o Antônio comentou, boa noite, Eric. A Ayla também, boa noite aqui, vendo a gente. O Gentil Cabreira, boa noite. O Arthur Azevedo aqui. O Antônio comentou, perfeito, Paulo, como sempre, muito cuidadoso nas pesquisas e apresenta de forma muito didática, sem deixar margem a dúvidas. O Arthur comenta, mas claro que isso impossível. O Antônio comentou, o prefixo in vem de dentro, enquanto ins vem de fora. A nível das ideias e intuição são as nossas. Conhecimento
as outras ideias vêm de fora, são externas. Tá. Aqui, Negócio de inspiração. Sim. Tá. Intuição e inspiração, que ele tá falando. Isso. Né? É bem legal, bem interessante isso aí, Antônio. Valeu, né? Valeu mesmo. De repente seria interessante você colocar lá nos comentários, na hora que tiver o site, aliás, o vídeo lá no site com ele, no YouTube. Excelente. Isso aí, e vai ficar registrado aqui no vídeo, né? Aqui o José também, boa noite. E a Ayla fez uma pergunta aqui. Ela perguntou: Paulo, você poderia me esclarecer qual o tipo de mediunidade está presente no fenômeno do sonambulismo da dupla vista? Aqui, a nossa proposta não é trabalhar a questão da mediunidade, né? Mas o sonambulismo, dentro do que a gente percebe na codificação, eram médios que, vamos dizer assim, que entravam em desdobramento, vamos dizer assim, e entravam em sono profundo. Então, o espírito dele saía do corpo, para ficar de uma forma bem clara, saía do corpo e ia para a dimensão espiritual, e nessa dimensão espiritual podia ter um fenômeno mediúnico ou não. O fenômeno mediúnico, quando ele entrava em contato com outros espíritos, por exemplo, tinha um caso de um médico que era médico receitista. Ele via doença na pessoa, ele tinha a faculdade de ver a doença da pessoa, o sonâmbulo, só que tinha um espírito de um médico que passava a receita. Então, um dia o espírito médico não estava lá, só não posso passar a receita. Eu sei que é o problema dele, mas não posso passar a receita. Então, ele pode ser anímico ou mediúnico. E a dupla vista parece que está ligada a um certo deslocamento do perispírito, e você passa a ver com a visão do espírito, não a visão física. É isso que eu acho que é isso aí. Exato, né? Para ser mediúnico tem que ter intervenção dos espíritos. Tem que ter intervenção dos espíritos, senão não tem jeito. Excelente, Paulo. Eu queria agradecer bastante a sua participação e queria ouvir suas considerações finais. Eric, eu agradeço muito a sua oportunidade de novo. Tenho que agradecer mesmo, porque igual vocês viram, né? Um trabalho de pesquisa sério. Não estou aqui para derrubar ninguém, para falar mal de ninguém. Você vê, não citei nome de ninguém. Para mim, não importa quem pensa o contrário. O que importa para nós é chegar num consenso. Então, eu apresentei a minha percepção, a minha pesquisa. Então, essas pessoas vão analisar, vão saber se eu tenho razão ou não. Se eu não tivesse, continuo no pensamento delas. Não tem problema nenhum. Nós não vamos brigar por isso, né? Vamos dizer assim. Então, isso que é importante. Nós temos que ser maduro o suficiente para aceitar ideias contrárias. Então, isso que é o objetivo. Você me deu essa oportunidade de tentar também colocar um pouquinho de luz nesse tema, né? Espero que o público tenha gostado. Agradeço a participação dos amigos que estão aí, né? Que deram boa noite. E esperamos aí uma outra oportunidade, que a gente trazer um novo tema polêmico para variar, né? Polêmico para variar. Excelente. E foi bem didático, claro, e com as fontes de Kardec, que é o principal. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que comentaram. Curtam, compartilhem, se inscrevam, né? E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal.